Uma segunda-feira com muita gente feliz em Belo Horizonte. Afinal de contas, o Cruzeiro venceu e o Cruzeiro goleou o Sport 4-0. É impressionante como a cada jogo a gente percebe esse time do técnico Leonardo Jardim muito bem treinado e cada vez mais encaixado, um time muito forte coletivamente. E à medida que o grupo se fortalece, as individualidades também vão se destacando. Ontem o grande nome, Matheus Pereira, ele que já vinha melhorando o seu desempenho nas últimas partidas, correndo mais, participando mais, mas ontem foi de fato o grande protagonista com 2 gols e 1 assistência. E é esse Matheus Pereira cada vez mais decisivo que o torcedor quer ver ao longo da temporada. E olha só, não dá para desmerecer a vitória do Cruzeiro, porque foi contra o lanterna da competição, né? Porque o Sport não havia vencido ninguém, mas o que o Cruzeiro fez, nenhum outro adversário havia feito, golear, né? E quando você pega um time fragilizado na lanterna da competição, é isso que você faz. Impõe a sua qualidade dentro das 4 linhas e constrói um bom saldo de gols, que é um critério de desempate importante, e a gente sabe que a disputa lá na parte de cima da tabela está bastante acirrada, é o Cruzeiro numa ótima sequência e figurando dentro do G4. O Alexandre Simões, que grande jogo, Cruzeiro decisivo. Aliás, temos aqui que fazer algumas ressalvas, alguns elogios ao trabalho do Jardim, sabe? Caio Jorge virou jogador de ponta, tá voando o KJ, impressionante a intensidade. Essa descoberta ontem do Eduardo, todo mundo esperando o Wallace, Murilo, o outro, ele aparece com o Eduardo e jogou o bolão, Simões. Ô, Thiago, e eu destaco mais um que inclusive foi o craque do jogo. MP10, né? Que é isso? O que o homem tá jogando de bola é um absurdo. E o grande mérito, tá? E aí é do Jardim, e do MP10 e do Cruzeiro. É porque o Matheus Pereira, ele sempre se destacava muito pela qualidade técnica, né? Mas às vezes em determinados momentos parecia a Foca em campo, né? Aquele cara que fazia o malabarismo. Ele transformou a qualidade técnica dele, que é absurda, em recurso. O que ele está se entregando ao time, o que ele está se entregando à parte tática da equipe do Cruzeiro, a marcação, ao fechamento de espaço, a roubada de bola. Olha, eu vou te falar, o Matheus Pereira vive sem dúvida nenhuma o maior momento dele com a camisa do Cruzeiro. Talvez ele não apareça tanto em outros jogos, pelos gols, pelas assistências, mas ontem foi absurdo, né? Uma assistência espetacular e 2 gols, mas é um cara que vive um momento muito especial. E o Caio Jorge, Thiago, é o atacante mais impactante do futebol brasileiro na atualidade, tá? Isso jogando na Série A. É o atacante mais impactante do futebol brasileiro. A qualidade desse garoto impressiona e tomara que ele tenha essa sequência, porque é um jogador de um nível altíssimo. Que fase do Cruzeiro no Brasileiro, que intensidade. Como tá jogando bem o Cruzeirão, Nath? Tá jogando, e é impressionante, né, Thiago, que a cada jogo a gente vê um time mais disciplinado taticamente, um time que não cai em intensidade. O Leonardo Jardim tem conseguido fazer com que o Cruzeiro tenha uma parte física muito boa, lidando com o desgaste, com o calendário apertado. É um time cada vez mais encaixado, entrosado, e esse coletivo forte tem feito as individualidades se destacarem. E a cada jogo a gente tem falado aqui nomes diferentes, e o grande nome de ontem, sem dúvidas, foi o Matheus Pereira. A escolha pelo Eduardo interessante, porque ele entendeu ali também que o Eduardo daria conta do recado como um volante, até pela fragilidade do adversário, e o Matheus Pereira sendo decisivo da forma como o torcedor do Cruzeiro espera. Mas é importante destacar isso que o Simões falava, ele já vinha melhorando, já vinha sendo um cara mais participativo, inclusive sem a bola. É legal a gente ver um companheiro do Matheus Pereira elogiando quando ele tem corrido, se entregado, né? O Caio Jorge falava isso nessa zona mista que a gente mostrou aqui no programa. Então é de fato um Matheus Pereira muito envolvido. Aquele papo de que quero ir embora, de que não tô feliz, aquilo lá ficou tudo no passado. É um Matheus Pereira muito comprometido e sendo cada vez mais decisivo. E assim, é um Cruzeiro que foi lá e venceu e goleou o lanterna da competição, algo que ninguém tinha feito ainda, né? Vinham ganhando do Sport, mas sem golear. O Cruzeiro impôs o seu favoritismo, fazendo um bom saldo de gols, mas não tem vencido só os fracos, né? Cruzeiro venceu também o Flamengo, então é um trabalho de consistência. Boa, Nath Fiuza, 12h40. Que vitória, hein? Com autoridade, como tinha que ser, né? Enfrentando o lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro fez o que tinha que fazer e com uma grande atuação, né? O Cruzeiro vem crescendo cada vez mais na parte coletiva e isso que é o principal do trabalho aí do técnico Leonardo Jardim. Então, ainda estou aqui no aeroporto de Recife, voltando
para Belo Horizonte. O Cruzeiro voltou ontem mesmo e tá aí, segue firme no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, em termos de Campeonato Brasileiro, tem o clássico de domingo diante do Atlético. Cumpre tabela na quarta-feira, né? Tô até curioso para ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, mas o sentimento entre todos, o CJ e amigos, é que as coisas elas se encaixaram, né? É claro que o Cruzeiro agora passou a ser o melhor time do mundo. Não, longe disso, e todo mundo sabe, né? Mas todo mundo também tem a consciência de que o Cruzeiro, se doando, correndo do jeito que tá, ele vai estar muito mais próximo de pontuar do que de não pontuar. Então, a gente até fica repetitivo, né, falando sobre isso, mas é impressionante, né? Tá dando gosto de ver como o Cruzeiro tá aí brigando, né, por cada bola, ganhando duelos, e isso que é o fundamental. Realmente, a turma comprou a ideia do técnico Leonardo Jardim, e quem iria imaginar, né? Eu até tinha falado aqui, CJ, vocês vão se lembrar. Depois eu nem botei tanta fé, mas eu falei, eu não pensaria em Wallace, não. Quem sabe Lucas Silva e Eduardo. E, poxa, o Lucas ali fazendo uma função mais recuado, jogando muita bola, o Eduardo muito bem também. O Leonardo Jardim recuperou peças, né? Deu confiança para muita gente. E é este Cruzeiro aí, que vem com 16 pontos em 24 possíveis, numa campanha de reação. E se a gente for pegar aí os resultados que o Cruzeiro não buscou ponto, né? Que foi aquele jogo do Internacional, que todo mundo sabe o que aconteceu. E a derrota para o Red Bull Bragantino. Depois, fora de casa, teve a pontuação, teve 1 ponto, né, contra o São Paulo. E a primeira vitória fora de casa, que foi essa goleada sobre o Sport. Então é um time que vai muito confiante para o Clássico, sem ninguém suspenso, mas sabendo que essa equipe do Cruzeiro, e isso é uma mentalidade, e dá para a gente observar bem o Leonardo Jardim à beira do campo, véio. Ele não deixa o ritmo cair hora nenhuma, véio. No quarto gol, que o Matheus Pereira confia ali vai pressionar, né? E o cara recua errado. O Leonardo Jardim tá o tempo inteiro pedindo para os caras virem, véio. E aí acho que vem o Caio Jorge e o Matheus para pressionar, para não desistir de bola nenhuma, né? Porque ali em outros tempos, né, veio o chutão para frente e vou lá não, vai dar nada, vai recuar pro goleiro. Só que o Matheus acreditou e fez um gol importante, segundo dele na partida. Aí sim, né? A gente falava aqui, né, CJ? O Matheus Pereira vem sendo importante, mas ainda falta aquele quesito, número de participação em gol. E ontem foram 3. Valeu, tamo junto. Como é que no tênis fala quando você ganha de 6-0? Pneu. Então ontem o Cruzeiro não fez 6-0, mas foi um 4-0 e deu-lhe um pneu, cabido. No Sport de Recife, soberano. E claro, estava ouvindo vocês. Ontem trabalhei na Arena MRV no jogo de Atlético e Fluminense e ouvindo vocês, a sua tranquilidade na transmissão, ontem com a narração do Vinícius Silveira, com o seu comentário, estava leve, livre, leve e solto ontem, hein? No primeiro tempo, então, você... Ontem foi sossegado. Foi sossegado. Não, foi muito sossegado. Passeio no parque. Mas muito sossegado. O Cruzeiro ontem se impôs de uma maneira poucas vezes vista nos últimos anos. É um time que teve uma mudança, né? E a gente errou, nós erramos. A gente esperava que o Wallace entrasse como titular, mas quem entrou foi o Eduardo, e o resultado, né, e o desempenho do Cruzeiro, o CJ, mostraram que o Leonardo Jardim teve muita razão, né? O Eduardo deu uma dinâmica muito melhor pro time, obviamente, né, não tirando aqui a questão da agressividade do Lucas Romero, mas trazer o Lucas Silva para primeiro e jogar o Eduardo com um pouco mais de dinamismo ali no meio-campo, facilitou muito o controle de jogo e o controle de bola da equipe celeste, né? A gente não está acostumado a ver o Cruzeiro com mais posse de bola, ou se é uma posse de bola parelha. Ontem ele já teve muito mais de 60% de posse de bola em relação ao adversário. E com isso ele foi construindo o jogo de uma maneira extremamente natural, CJ. Os gols foram acontecendo, o primeiro gol
que acabou sendo contra, né, do Cariús aos 8 minutos, no cruzamento do lado esquerdo. O Christian deu uma moral pra ele lá, saiu comemorando, chamando pra ele a resposta. Mas eu acho que o Christian toca na bola. Também acho que É ele o William desvia. resvala, eu acho. O Christian resvala. Ele resvala, depois resvala no zagueiro. Ela entra por causa do zagueiro, Isso. mas tem uma resvalada do Eu acho que tem que ser do Christian o gol. Muda a direção e aí acontece o gol do Cruzeiro. Um Cruzeiro que continuou na mesma toada, continuou com ritmo intenso, continuou com ritmo forte, jogou as suas linhas pra frente. A equipe do Antônio Oliveira, né, que fazia a sua estreia na Ilha do Retiro, né, tentando sair de alguma forma, mas era empurrado pelo Cruzeiro. Obrigatoriamente a equipe do Sport tinha que fazer uma linha baixa em dado momento, e com isso o Cruzeiro foi construindo o tempo todo, CJ. Aí aos 18, com o Caio Jorge, Aliás, o quê? O homem nem comemorou. Aliás, que passe do Matheus Pereira, né? Que Bom. lançamento do Matheus Pereira. De quantas jardas aquilo ali? Umas 65 jardas, umas 70 jardas? Um passe extraordinário, deixou o Caio Jorge na Mas cara a do gol. movimentação do Caio Jorge também é bem inteligente, né? Fantástica. E o tempo de reação, né, CJ? O tempo de reação do Caio Jorge fazendo o segundo gol. E ali no finalzinho, o Matheus Pereira, com uma dobradinha com o Caio Jorge, faz o terceiro gol. No segundo tempo, o Matheus Pereira recebe um presente da zaga da equipe do Sport e dá o número final ao marcador. Esses gols do Caio Jorge estão ficando comuns, hein, Cabidão? Essa movimentação, essa bola longa. Caio Jorge. Caio Jorge já fez o quê? Uns 2 ou 3 gols, fora os lances perdidos, de movimentação, de atacar o espaço ali e a bola vir lá de trás. Sem contar as participações em gols, né? Por exemplo, ontem ele deu uma assistência pro Matheus Pereira. É um Jogada de jogador futsal. é aquilo que eu tenho falado muito. Com o Leonardo Jardim, um jogador que mais cresceu. E pra mim o mais importante é o Caio Jorge. Ele tem sido extremamente decisivo. Um jogador que tá aumentando o seu nível a cada partida. E acho sim que o Cruzeiro definitivamente, CJ, encontrou o seu time. É um time extremamente preciso quando tem a bola. Faz um jogo direto que me agrada, e se o adversário normalmente não está preparado para encarar esse ataque do Cruzeiro, é porque ele está sendo pego às vezes de calças curtas, né? O Cruzeiro está recuperando muito rapidamente essa posse de bola e se aproveitando dos espaços da equipe adversária. Um Cruzeiro atuante, um Cruzeiro dominante e que não deu qualquer dúvida em relação ao potencial que tem essa equipe. Você falou de tênis, né? Não foi pneu, porque o Cruzeiro diminuiu o ritmo. O que você viu desse destaque coletivo, destaques individuais, da boa partida, da boa vitória? O Wallace no banco é um recado que tem muita gente à frente dele ainda para ser opção? Muita gente, eu não sei, não sei se eu diria isso ainda, mas é um recado claro. É um recado, né? Recado claro. É óbvio que eu não tenho dúvida que o Leonardo Jardim levou em conta a fragilidade do adversário para fazer essa escolha. Não sei se fosse um jogo contra um adversário mais duro, se ele faria essa mesma escolha. Pode ser que sim. A gente vai precisar chegar lá para ver. Porque claramente ele está se aproveitando de um aumento brutal de confiança nesse elenco, né? Era algo que faltava. O Cruzeiro era um time que parecia que já entrava nos jogos derrotado, né? E de repente essa chave virou. E a confiança dos jogadores do Cruzeiro claramente tem crescido a cada jogo, e o jogador com confiança, ele naturalmente ele rende mais, ele joga melhor. Todo mundo está melhorando, os jogadores do Cruzeiro estão melhorando. Eu falo muito que um dos principais trabalhos do treinador é melhorar os jogadores, né? Fazer com que eles possam render mais do que eles vinham rendendo, identificar maneiras que eles possam jogar melhor. E claramente isso está acontecendo com o Leonardo Jardim, né? Os jogadores estão melhorando. O Kaique tem jogado cada vez melhor, o Vidalba tem jogado cada vez melhor, o Lucas Silva tem jogado cada vez melhor, o Christian tem jogado cada vez melhor. Fez outro grande jogo, o Christian, muito importante para o equilíbrio desse time do Cruzeiro. O Caio Jorge tem sido um dos principais atacantes do campeonato. Então, assim, o próprio Matheus Pereira. Os jogadores estão melhorando porque estão ganhando confiança e porque estão acreditando naquilo que está sendo feito, né? E no que... na ideia que está sendo proposta pelo Leonardo Jardim. Uma atuação muito forte do Cruzeiro, porque conseguiu dominar o adversário do início ao fim, jogando fora de casa. Isso ainda não tinha acontecido nesse Campeonato Brasileiro. Não me lembro de um visitante ter tanto domínio diante do adversário no Campeonato Brasileiro, que tem sido um Campeonato Brasileiro de pouquíssimas vitórias de visitantes.
fazer o que o Cruzeiro fez não é fácil, por mais que de fato o esporte vem para fazer um campeonato que a gente já sabia que seria de dificuldade, mas ainda assim chama muito atenção. E só destacar que o Antônio Oliveira assumiu o segundo lugar, né, de xingamento mais rápido da história do futebol brasileiro. Qual que era o primeiro? O primeiro é o Valdemar, né? Que foi na apresentação. Que foi nem a apresentação, foi no anúncio. Nada. Mas o Antônio Oliveira chamar de burro aos 20 minutos do primeiro tempo. Impressionante. Do primeiro jogo. Do primeiro jogo. Na estreia. Durou 20 minutos a paciência da torcida com ele. Impressionante. Acho que a Gabi falou isso durante a transmissão aqui. Deixa eu trazer o Jardim, que falou sobre o desempenho do time nessa vitória contra o Sport. Olha o que o Mister fala. Fizemos uma excelente primeira parte. Conseguimos criar várias situações de gol. Acabamos por fazer 3 golos, mas tivemos mais 3 talvez para fazer mais 3 golos. E acho que foi um jogo em que o plano de jogo estava bem detalhado, sabíamos das dificuldades do adversário, conseguimos nessas dificuldades criar algumas situações. E acho que foi uma vitória por números justos, por aquilo que se passou dentro de campo. Em relação à opção Eduardo em vez do Wallace no meio campo, teve a ver com esse plano de jogo, teve a ver com um plano de jogo em que precisávamos ter mais jogadores de qualidade técnica no meio para servir principalmente nas costas e entre linhas os nossos jogadores mais atacantes. Foi isso que conseguimos. E está de parabéns o Eduardo, porque assumiu a sua responsabilidade e também jogou bem. E parabéns ao grupo todo, aqueles que jogaram de início e aqueles que entraram. Vai ver o Cruzeiro, que foi da Ilha do Retiro e sapecou o Leão, hein? Ô, Léo, agora eu vou falar uma coisa pra você. Quando eu e os meus amigos vimos a escalação do Cruzeiro, e a gente viu que ele recuou o Lucas Silva e colocou o Eduardo também na volância, eu fiquei um pouco preocupado em termos de velocidade. Mas é aquilo que eu sempre falei, eu estava até me contradizendo, porque o Lucas Silva, ele sempre foi um volante que realmente ele nunca imprimiu velocidade, eu digo correndo, mas ele sempre deu velocidade no jogo com os passes dele. E tudo passava por ele, né? Tudo passava por ele sempre, é um cara de muita qualidade. Inclusive, quando ele foi muito criticado pela torcida, eu falava, gente, no dia que o Lucas Silva voltar para esse time, a gente dá uma ajustada. O que é necessário é um jogador como o Lucas Silva, quando ele joga, por exemplo, e atua, ele tem que ter uma filosofia de trabalho de um jogo ofensivo onde tem o suporte dos atacantes. É isso que a gente acontece. A gente vê o Caio Jorge atacando, a gente vê o Christian atacando, a gente vê o Wanderson presente no setor ofensivo, a gente vê um time que joga com 5 jogadores fazendo essa pressão no time adversário no campo ofensivo, e todas as vezes que o Cruzeiro está sem a bola, tem 2 jogadores para poder dar um combate e outro para pegar esse rebote desse primeiro combate que vai ser dado pelo jogador que vai ali dar esse conflito. Né? Então o Cruzeiro é um time muito forte nessa marcação em cima do adversário, no campo de saída do adversário. Aquela proposta que o Diniz fazia, que ele brigava muito, acho que ele nem era bem treinado nessa situação. O Leonardo Jardim faz isso de maneira impecável com o time do Cruzeiro. Vai funcionar sempre? A gente espera que funcione na maioria das vezes. Vai ter vezes também que a gente vai passar muita raiva, evidentemente. No futebol não se ganha todas. Mas é necessário dizer que o Leonardo Jardim, com a sua filosofia de trabalho, mudou essa estrutura e esse pensamento que a gente tinha sobre o time do Cruzeiro ser um time mais preguiçoso, um time mais modorrento, um time que caía muita frequência. Mas é verdade que no finalzinho do segundo tempo, mesmo com as trocas, muitos jogadores ainda sentem essa condição física porque é exigido demais deles no primeiro tempo que eles deem esse combate. E o povo aqui estava jogando todo no 4-3-3, ele entra com o 4-4-2 que está funcionando, né? E muda bastante, Toledo, porque tem hora que essa marcação vira um 4-1-4-1 com o Caio Jorge isolado na frente, um homem de combate atrás da primeira linha do meio-campo, e do nada ela muda para um 4-2-3-1 no setor ofensivo, aonde a bola sobra o tempo todo para o Caio Jorge, fazendo com que ele se movimente e dê velocidade. Olha só como é que o time aperta nessa marcação aí, e aí, meu amigo, você obriga o adversário a errar. É evidente que o jogador do Sport não tocou essa bola para o Matheus Pereira, mas se você tem essa linha ofensiva em cima e marcando, o que a gente observa é que toda hora você vai ter um jogador do Cruzeiro para dar combate ou para complicar a vida dos defensores. Foi assim com o São Paulo, foi assim com o Bahia, foi assim com o Flamengo, foi assim com o Sport também, que é o último colocado. Aí muita gente fala assim, mas muita gente fala isso.
Ah, mas venceu só do Sport. Se tivesse ganhado de 1-0, 2-1, apertado, a gente ficava preocupado. Mas como é um time que colocou toda a pressão em cima do Sport e não deu espaço para o Sport, o Cássio também teve que trabalhar, evidentemente, que quando você joga com essa linha muito alta, você vai ter que realmente trabalhar com esses jogadores. A torcida do Atlético ficou, né? Vai, apoia e tudo mais. Tá. A do Sport, que é o último colocado, não ganhou de ninguém, não vaiou ninguém também não. Foi embora aos 10 minutos do segundo tempo. Nossa, xingou muito. Leonardo Jardim. Eu acho que quando o coletivo trabalha bem, tem empenho dentro de campo, depois vai aparecendo a qualidade dos jogadores. Com certeza que esses dois jogadores fizeram um gol hoje, estiveram muito bem, mas também é de referir, o Lucas esteve muito bem, o Fabrício fez um grande jogo e tivemos vários jogadores a um grande nível. Ô, Léo, só discordando de você, o cara maluco, segunda-feira vai discordar do chefe. Teve vai, assim, muito xingamento, mas da torcida do Sport, que aos 20 minutos começou a xingar lá o técnico de burro, mas acho que também é recorrência a tudo que o Sport tem sofrido esse ano aí também. E o time do Cruzeiro não deu espaço pro Sport, né? O Cássio fez algumas grandes defesas, é evidente que um time que joga sempre com essa linha alta, como eu já falei algumas vezes, também vai ter algumas situações que vão acontecer, de repente, você precisar do seu goleiro, né? E o que acontece? O Cruzeiro é um time que sempre onde tem a bola, tem dois jogadores ali para poder um dar a pressão e o outro pegar o rebote dessa bola. E sempre, e assim, foi um jogo onde o Cruzeiro perdia a bola, imprimia velocidade e ia para cima do Sport com muita facilidade. Muita facilidade. Aos que falam assim, nossa, você ganhou do todo poderoso Sport. Se tivesse ganhado de 1-0, 2-1, 3-2, apertadinho, eu poderia concordar. Mas quando você pega uma equipe em crise, o Cruzeiro fez seu papel, amigo. O Cruzeiro foi lá e goleou o time, goleou. Ah, mas teve a ajuda do jogador do Sport. Mas é essa ideia, essa filosofia do Jardim aí que funciona. É quando o time está com a linha alta e pressionando o tempo todo os adversários, é que você obriga ele a errar. Você acha que o jogador do Sport queria recuar a bola? Claro que recuar a bola. Triste é ser torcedor do Sport. Triste é ser do Sport. Cai ganhou de 4-0, vai reclamar. Pois é, boa notícia para a Nação Celeste. Agora o Leozinho tem uma boa notícia para vocês aí também. Um beijo pro Dani, baixista da minha banda, que são enfermeiros, grandes profissionais. Deus abençoe a vida de vocês. Linha de frente aí nessa luta que nós temos da saúde no Brasil. Esse gol aí, a galera ficou meio assim, será que foi do Christian ou foi contra? Na dúvida, fica sendo do Christian, meu filho. Porque o time do Cruzeiro joga com essas linhas altas, com 4 homens ali no setor ofensivo, marcando e pressionando, sempre um na sobra. E na hora que chegou a escalação com o Lucas Silva e Eduardo, eu falei assim, ó, meu Deus, vamos que vamos. Destaque para essa partida, Leopoldo Siqueira. O Cruzeiro chegou nesse jogo com tanto de pendurado. Ninguém tomou cartão amarelo dessa galera, ninguém tomou cartão amarelo, que é por causa do sistema do jogo do Jardim, que fez o time pressionar bem o Sport. E talvez pela idade, o Eduardo jogue melhor ali, que ele não precisa correr tanto igual o meia. Porque o que acontece? Concordando com você, Toledinho, o Cruzeiro, todos os gols do Cruzeiro foi assim, o Cruzeiro ganhava a bola do time adversário, pressionava para o time adversário errar, ele errava e sempre colocava na velocidade o Caio Jorge, colocava na velocidade o Matheus Pereira, colocava na velocidade o Christian. Sempre tinha esses jogadores assim. E com o suporte do Eduardo e do Lucas Silva, sempre quando combatia essa bola, tinha muita qualidade na hora de chegar para os jogadores. E por isso o Cruzeiro termina o primeiro tempo muito tranquilo e fazendo a torcida do Sport já vaiar, já colocar pressão em cima dos jogadores, o que nos favorece demais da conta, mas muito mesmo. Ou seja, o time do Jardim é o time que todo mundo falava que era aquela condição, lembra do dinizismo? O pessoal fala, o time fica com a bola no pé, só que o time do Jardim fica com a bola no pé, pressiona o adversário na saída e tá o tempo todo incomodando o adversário. E detalhe, não foi só o Sport não, incomodou o São Paulo, incomodou o Bahia, incomodou o Flamengo. Ou seja, é um time que, com o tempo, ele está começando a se ajustar, já está bem ajustado. E aqueles que falavam assim, mas você ganhou só do poderoso Sport. Se tivesse ganhado de 1-0, 2-1, 3-2, aquela vitória que você fica o tempo todo tomando sufoco, era uma coisa. Mas é uma vitória maiúscula, uma vitória. Agora esse goleiro aí também tá igual o Fábio, viu? Pelo amor de Deus. Não, então nunca é mérito do time que tá goleando, né? Pra mim não. Nunca é, não. tá certo. Vocês não. Nunca é mérito. Partidaça do Matheus Pereira, partidaça do Caio Jorge, partidaça do Christian. E aí, meu amigo, é você usar a sua filosofia de trabalho para fazer com que o adversário também favoreça o seu futebol. Porque quando você joga com essa linha alta... Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso.
Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!